Imagine estar diante de um mar, com um exército se aproximando e nenhuma saída visível. Então um vento sopra durante toda a noite, a água recua e surge um caminho onde antes havia apenas água. Essa é uma das cenas mais conhecidas da Bíblia. Mas uma pergunta atravessa séculos: o mar realmente poderia ter se aberto, e a ciência consegue explicar isso? O relato está em Êxodo capítulo 14. O texto diz que Moisés estendeu a mão sobre o mar e que um forte vento oriental soprou durante toda a noite. As águas foram divididas, os israelitas atravessaram por terra seca e depois, a água retornou. Para a tradição judaica e cristã, esse episódio representa a libertação, proteção divina e o nascimento de um povo livre. Mas existe um detalhe que muita gente não conhece. A expressão hebraica usada no texto é Yam Suf. Ela é frequentemente entendida como Mar de Juncos ou Mar de Canas. A tradução tradicional como Mar Vermelho veio por caminhos antigos de tradução. Isso significa que o cenário pode não ter sido o mar profundo que aparece nos filmes, mas algum lago, pântano ou lagoa rasa na região oriental do delta do Nilo. A localização, porém, continua debatida. É aqui que a ciência entra na história. Existe um fenômeno chamado rebaixamento pelo vento. Quando um vento muito forte sopra por horas sobre uma área de água rasa, ele empurra a água para um lado. O nível baixa na margem de onde o vento vem e pode deixar o fundo temporariamente exposto. O fenômeno é real e já foi observado em lagos e áreas costeiras. Em 2010, os pesquisadores Carl Drews e Wei Qin An publicaram na revista Plus One uma simulação hidrodinâmica para uma antiga região do delta oriental do Nilo. Eles reconstruíram a geografia aproximada de uma lagoa costeira e aplicaram ao modelo um vento uniforme vindo do leste, com cerca de 28 metros por segundo. Na simulação, surgiu uma faixa de terra com 3 a 4 quilômetros de comprimento e aproximadamente 5 quilômetros de largura. O corredor permaneceu exposto por cerca de 4 horas. Parece a confirmação definitiva? Não. E esta é a parte que quase sempre desaparece dos vídeos sensacionalistas. O estudo demonstrou que um mecanismo físico poderia, em condições específicas e numa geografia reconstruída, separar águas rasas e produzir uma passagem temporária. Ele não demonstrou que Moisés esteve naquele local, não encontrou carros de guerra, não datou a travessia, e não transformou uma simulação em prova histórica. Também não existe consenso sobre o ponto exato da travessia. Diferentes rotas foram propostas perto dos lagos do Istmo de Suez, do Golfo de Suez e até do Golfo de Aqaba. A paisagem mudou ao longo de milhares de anos. Braços do Nilo desapareceram, lagos encolheram. Canais foram construídos e sedimentos cobriram antigas margens. Isso torna a investigação difícil, mas não autoriza afirmar que qualquer fotografia de satélite ou objeto no fundo do mar seja prova do êxodo. Então a ciência elimina a possibilidade de milagre? Não. A ciência investiga mecanismos, condições e evidências observáveis. A fé interpreta significado, propósito e ação divina. Para alguém religioso, um vento no momento exato pode fazer parte do milagre. Para um pesquisador, a pergunta é se o fenômeno poderia acontecer fisicamente. São perguntas diferentes, e misturá-las produz respostas ruins dos dois lados. O ponto mais honesto é este: o texto bíblico menciona um vento forte durante a noite. A física mostra que ventos intensos podem deslocar águas rasas. O modelo demonstrou um cenário possível no antigo delta do Nilo, mas a arqueologia ainda não identificou com certeza o lugar nem comprovou o episódio como descrito. Talvez o verdadeiro mistério não seja escolher rapidamente entre milagre e natureza. Talvez seja perceber que o relato antigo já conecta vento, água, tempo e libertação numa narrativa que continua provocando perguntas. O mar se abriu? A ciência mostra que um caminho temporário é fisicamente possível. A história ainda não consegue fechar o caso. E a fé continua enxergando nesse episódio uma mensagem de libertação. Se você gosta de Bíblia, história e ciência sem exageros, compartilhe este vídeo e inscreva-se no Crença e Descoberta. Aqui, cada mistério vem acompanhado de contexto e fontes.